Embora a história de Moisés esteja registrada no Antigo Testamento, no Velho Testamento, um resumo da história está sendo dito por Estevão, quando eles estão perseguindo Estevão. E esse resumo mostra para nós algo que eu gostaria muito de frisar se eu fosse passeando pelo Êxodo. Os 3 intervalos de 40 anos, aonde a vida de Moisés se encontra. Moisés vivenciou 3 intervalos de 40 anos, aonde ele teve 3 vidas totalmente distintas. Mas as 2 primeiras foram extremamente importantes para que ele pudesse viver a parte final da história dele. Quero dizer para você que nenhuma parte da sua história Deus vai jogar fora na lata de lixo. Tudo que você vivenciou, seja experiências boas ou ruins, tem um significado para que você possa se tornar a pessoa que Deus quer que você se torne. Eu digo para você, você está perto disso, então é hora de você viver isso que Deus tem para você. E o 40 é uma idade importante, porque na verdade o povo hebreu vê o jovem como jovem até 40 anos. Então, quando você pega as gerações, elas começam a ser contadas de 40 a 40 anos. Então, Moisés tem uma vida que toca em 3 gerações. E quando Moisés nasce, o cenário que está sendo construído não é um cenário favorável. Ele nasce num tempo de perseguição. Mas esse tempo de perseguição Deus permitiu para que Deus pudesse esconder ele dentro do palácio do rei, dentro do palácio de Faraó, porque Deus queria que nessa primeira etapa da vida Moisés pudesse aprender tudo aquilo que os egípcios poderiam passar como futuro. A primeira fase da vida de Moisés é uma vida de fartura, é uma vida de príncipe do Egito, é uma vida onde ele tinha tudo bom e do melhor, onde ele tinha servos, onde ele tinha escravos. A sua mãe cuidava de si, mas a sua mãe era vista como um escravo pelos demais. Moisés cresce no Egito, mas sem ser do Egito. Moisés cresce recebendo cultura do Egito, mas dentro de si tinha alguma coisa que chamava ele e que deixava ele meio sem lugar. Ele estava desconectado de lá. Porém, por 40 anos ele permanece lá, aprendendo, desfrutando tudo de bom e do melhor. Só que essa primeira fase, essa primeira versão de Moisés, ainda não era a versão que Deus tinha separado para você. Eu não sei se eu falo com pessoas aqui que você viveu alguma fase da vida que para sua carne está muito bom, ou para sua carne foi muito bom, para suas emoções foi muito bom. Talvez eu falo com alguém aqui que lembra do seu passado com saudosismo. Lembrei do encontro de vencedores nessa semana, deu saudade no pessoal aí. Lembrou da casa da tia avó Ana, né, Bruno? Lá tinha comida com fartura. Às vezes a gente tem alguma lembrança do passado, de algum momento nosso. Eu quero dizer para você que se Deus não permitiu que o seu presente você trouxesse essas coisas do passado e elas ficam apenas como memória, é porque essa ainda não era a versão que Deus tinha separado para você. Então sabe de uma coisa? Pode ter sido bom, mas foi bom para ficar no passado. Pare de olhar para trás, porque tem um mundo novo pela frente que Deus tem separado para você. É como você está no carro e você está dirigindo. Você vai olhar e vai ver o retrovisor é bem pequeno comparado ao para-brisa à sua frente. Porque o passado você tem que olhar de vez em quando, olhar para trás do retrovisor. E você não pode gastar a sua atenção maior com isso. A sua maior atenção, sabe onde é que tem que estar? Na sua frente, porque na sua frente vem vitória, porque na sua frente vem bênção, porque o nosso foco, o nosso alvo tem que ser Cristo, tem que ser a cruz de Jesus. Então saiba, foi bom no passado, que bom! Mas agora vamos viver aquilo que Deus separou para nós, porque tem coisas melhores para nossas vidas. Então uma situação acontece num dia, aquele dia mal, não tem? Mas aquele dia mal no ponto de vista de Moisés, o dia mal no ponto de vista dele. Mas quando você tem um chamado em Deus, quando você ama o Senhor, quando tem um propósito na sua vida, Romanos capítulo 8, versículo 28 diz que todas as coisas cooperam juntas para o bem
daqueles que amam a Deus, daqueles que têm um propósito na vida dele. Eu quero dizer para você, tem dia que parece ser um dia mal para você, mas esse dia mal está te empurrando para aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Então permaneça firme no dia mal, porque o dia mal antecede os dias de bênção que Deus tem para você. Nesse dia, o que acontece? Nós lemos o texto. Ele está todo desconectado, está no Egito, tudo bom e do melhor. Ele devia estar, se fosse hoje em dia, com a sua carruagem real lá. Só que ele está dizendo, eu sou egípcio ou eu sou hebreu? Eu fui criado pelos egípcios, mas a minha família, eu sei que a minha família é hebreu, e hebreu está sendo escravo. Então ele desce para ver o povo, porque Deus já estava despertando algo dentro dele. E quando ele chega lá, vê dois brigando. Ou melhor, quando ele chega lá, nesse dia ele vê um egípcio maltratando um hebreu. Isso mexe tanto com ele que no momento de ira, de raiva, ele vai defender o povo hebreu, ele mata. Ele mata o egípcio. E aqui no resumo não diz, mas ele tentou esconder debaixo da areia do deserto. Debaixo da areia do Egito. E antes que eu possa avançar, você não vai ser inteiramente pleno em Deus. Você não vai desfrutar da vida plena e abundante que Deus tem para você enquanto você ficar se escondendo, ou escondendo os egípcios que você matou no meio do seu percurso. Eu quero que você entenda, embora o dia tenha sido mau, você não precisa fazer escolhas erradas ou esconder essas escolhas erradas que você fez. Moisés, quando ele mata o egípcio, ele vai esconder o egípcio na areia. Porém, ele pensou que o pecado dele estava resolvido, o problema dele estava resolvido. Mas outro dia, quando ele volta, vê dois hebreus brigando. Os hebreus falam, você vai fazer o que com a gente? A mesma coisa que você fez com o egípcio? E ali, ele se assusta, ele fala, vamos descobrir, vamos me pegar. Então ele sai fugitivo, foragido pelo deserto. Às vezes a gente só se dá conta da besteira que fez, ou dos nossos erros e falhas, quando outras pessoas ficam sabendo. Enquanto o Egito está escondido, a gente acha que está tudo bem. Mas essa noite, se for preciso, Deus sopra um vento para tirar essa areia longe. Porque Ele vai tirar muita coisa que está escondida, que está atrapalhando você de avançar. Porque a proposta de Deus não é denunciar o seu pecado, mas é trazer redenção para você. Porque Deus não quer que você prospere alimentando com coisas ruins, mas Deus quer que você prospere com a bênção que não acrescenta dores. Então o dia parecia estar mal novamente para Moisés. Ele desespera, e ele não sabia que Deus estava empurrando ele para uma segunda versão que ele iria provar. E a segunda versão que ele vai provar, ele vai viver no deserto de Midian por 40 anos, olha só, 40 anos a mais. Ele chegou lá com a pompa de tudo que ele tinha aprendido no palácio, mas lá no deserto não valia de nada aquilo que ele tinha. E quantas vezes você foi treinado por uma área da sua vida, você chega lá e pensa, agora eu vou tirar de letra nessa nova fase, mas aí veio uma área totalmente diferente. Ele estava acostumado, Jaldeir, na hora do banho, tá com o seu banho pronto, a sua banheira. Ele estava acostumado na hora de almoço, poder escolher o que comer. Ele estava acostumado com as mordomias que o palácio dava para ele. Agora no deserto não era assim. Agora no deserto não tinha cama fofinha para ele. Agora no deserto, se ele sentisse calor, não tinha alguém para ficar abanando ele, como o príncipe que ele tinha no Egito. Agora ele tinha que conviver com tudo isso. Mas Deus estava querendo que ele pudesse usufruir de tudo isso, nessa segunda versão, nessa segunda fase da vida dele, porque seria extremamente importante para o que Deus tinha para fazer na vida dele. Se a primeira fase ele é o príncipe do Egito, na segunda fase podemos dizer que ele é o príncipe do deserto. Só que ainda que o cenário dele fosse deserto, é nessa segunda fase que ele constitui família, é nessa segunda fase em que ele tem filhos.
Eu quero dizer para você que não é porque você está vivendo um tempo de deserto que você não vai deixar nada para a próxima geração. Ainda que você viva um tempo de deserto, saiba que Deus te dá recursos para que a sua próxima geração seja abençoada. Eu profetizo sobre casa, sobre famílias aqui, que ainda que o deserto venha sobre você, a sua casa está sendo provida por Deus, a sua vida está sendo cuidada por Deus, porque Deus te chamou desde antes da fundação do mundo e Ele tem um propósito para você. Ele poderia ser o príncipe da casa dele, mas Deus tinha algo a mais para ele. E eu quero dizer também essa fase, que nós temos que saber que uma vez que aceitamos Jesus e aceitamos o seu chamado para nossas vidas, a nossa família é de suma importância no projeto de Deus. Mas Ele sempre vai te chamar para fazer mais, porque Ele não veio para amar apenas as famílias, mas Ele veio para amar o mundo inteiro. Então o seu corpo precisa amar o mundo inteiro. Nós precisamos ser parte disso. Então quero que você entenda que Moisés, embora estivesse numa segunda etapa, ou segunda fase, que não tinha nada a ver com a primeira, mas ele começou a se ajeitar lá no deserto. Porque o ser humano, ele sabe se adaptar. Nem todos, mas a grande maioria se adapta. A gente está nessa temperatura e quem sabe esperando que esfrie mais. Esfriar quanto, pastor? Para ser aquele friozinho gostoso. 18 graus, 17 graus. O pessoal do Rio Grande do Sul, 17 graus, está indo para a praia. Já o pessoal da Bahia, 17 graus já é calamidade. Ninguém sai de casa. Se bem que no calor também ninguém sai de casa lá, não é verdade? Se Deus está de máscara, pode bater à vontade do banho. Mas a gente se adapta, vê como que nós temos seres humanos, pessoas que vivem em ambientes muito frios, ambiente de muito calor, ambiente de extrema pobreza, ambiente de extrema riqueza. Embora a gente se adapte, nós temos que saber qual é a realidade, para onde Deus me chamou, o que Ele tem para fazer em cada área ou em cada fase da vida onde eu vivo. Embora a gente se adapte, você não precisa se adaptar a todas as coisas, se acostumar com tudo isso. Porque, por muitas vezes, quando nós estamos satisfeitos onde vivemos, ou estamos satisfeitos como vivemos, nós impedimos de Deus trazer aquilo que é o melhor dele sobre nossas vidas. O bom é muito bom, até que ele não atrapalhe o melhor de Deus chegar para a sua vida. Porque o bom pode fazer com que nós fiquemos acomodados e não querer ir até o melhor que Deus tem separado para nós. E talvez eu esteja falando para pessoas aqui que você experimentou muitas coisas. Pastor, isso é muito bom, não sei se tem o melhor para isso. Você está falando na sua ótica ou na ótica de Deus? Você quer colocar na sua balança ou na balança de Deus? Porque na balança de Deus quer que você tenha fé, que Ele tem um futuro de esperança e paz separado para você. Porque isso Ele deixou registrado para nós, que Ele tem os pensamentos de paz e de prosperidade. E quando Ele disse isso, Ele disse para um povo que estava cativo em Babilônia. Então saiba que Ele tem algo para o seu futuro e você tem que acreditar nesse futuro. Ele está te preparando para viver esse futuro. Mas eu não quero que você coloque esse futuro de uma maneira que seja algo sempre distante. Mas que você comece a partir de hoje a construir o seu caminho para que você chegue nesse futuro que Ele separou para você. Então o príncipe do Egito agora está lá no deserto, sendo príncipe no deserto, está tranquilo lá, está feliz lá, está realizado lá. Mas Deus não estava, porque o povo dele estava padecendo lá. Deus não estava, porque o povo deles clamava dia após dia, pedindo libertação. E sabe de uma coisa? Tem momentos na nossa vida que a gente acha que Deus está de braço cruzado, enxergando tudo lá, vendo tudo. E sabe por que Deus não está fazendo nada antes ainda? Porque Ele está preparando o libertador. Sabe por que às vezes parece que está demorando Deus fazer alguma coisa? Porque Ele está precisando preparar o homem para fazer. Porque Ele poderia muito bem mandar os anjos vir fazer o trabalho aqui, mas Ele escolheu contar com você, contar comigo, contar com a sua casa, contar com a minha casa, contar com a sua família, contar com a minha família, contar com a nossa igreja. Então Ele está nos preparando para que nós possamos ser uma resposta para essa geração. O povo viveu 400
muitos anos como escravo. Deus ouviu o clamor desde o início. E parecia que ele não estava fazendo nada. Mas sabe o que ele estava fazendo? Preparando Moisés, para que Moisés pudesse ser esse libertador. Sabe de uma coisa? Sabe que a sua vida está assim, a sua família está assim? Ele está te preparando para que você possa trazer uma mudança na sua casa. Ele está te preparando para que você possa trazer uma mudança nessa empresa que você vai entrar ainda. Ele estava te preparando para que você pudesse ser a realidade de Bela Vista em 2020. Pastor, mas aconteceu tanta coisa. Mas essas coisas foram te preparando, foram cooperando para o seu bem. Você está chegando perto do seu propósito. Você está chegando perto da sua melhor versão. O povo orando lá no Egito. Naquele dia eles não vê sinal nenhum no céu, sinal nenhum na terra. Mas naquele dia Deus estava trazendo resposta lá no deserto de Midian. Às vezes você está com foco, achando que Deus vai vir por aqui, Ele está vindo por lá. Talvez você está falando assim, Deus não fez nada ainda, Ele já fez lá longe de você. Se prepara porque a sua resposta está chegando em sua direção. Se prepara porque Deus já estava trabalhando em seu favor, sem que você visse nada. O povo lá clamando, chorando, Deus não faz nada, eu não vejo nada. E Moisés está lá, vendo uma sarça pegando fogo sem queimar. As labaredas lá da sarça, Deus falando com ele. E às vezes também acontece o contrário para nós. Talvez tenha acontecido tantas coisas boas na sua vida e você não sabe que é a resposta de oração de outras pessoas. Deus te abençoa para que você abençoe os demais. Deus libera a bênção para você, para que você seja bênção na vida de outros. Nossa, eu sou muito agraciado, Alex, porque Deus está me dando bênção aqui. Ei, quem disse que é para você? Deus está te abençoando para que você abençoe quem está próximo a você. Às vezes quem está distante, mas a bênção vai chegar e a resposta de Deus está vindo através de você. Deus só quer saber, você está pronto para ser esse libertador? Você está pronta para ser essa libertadora? Você está pronto para ser a resposta de Deus? Porque se for, meu irmão, você fugiu do Egito o quanto pôde, mas Deus vai te levar lá de volta porque Ele tem um propósito para você. Com 80 anos de idade, o velho Moisés ficou sem entender o que era a vida dele. Cara, 40 anos, eu pude contar para os meus filhos agora, olha, papai vivia num palácio, papai tinha carruagem real, papai tinha tudo bom e do melhor. É mesmo, pai? Como que era isso? Que dia a gente vai ter isso? A gente não vai ter mais não, aqui no deserto não tem como fazer. Quem sabe quando ele ia levar os animais para pastar no deserto, ele ficava pensando, cara, minha vida vai se acabar assim? Vai ser desse jeito? Quem sabe no dia que ele estava questionando a si próprio, tentando buscar um sentido para a sua vida, quem sabe foi no dia desse em que a sarça pegou fogo. Eu quero que você saiba que nenhuma pergunta que você faz para Deus vai ficar sem resposta. Mas nem sempre Ele vai te responder na hora que você quer. Mas enquanto você não entende, vai tocando a sua vida, porque a resposta vai vir no meio do percurso. E às vezes vai passar 5, 10 anos e falar, qual a resposta aqui? E às vezes vai ser assim, numa experiência, num momento. Quantas conversas você não consegue ouvir, que os céus estão ouvindo, ao seu favor ou contra você? Quantas coisas que já estão sendo tramadas, articuladas, que você não sabe, mas o céu sabe, ao seu favor ou contra você. Mas uma coisa é certa, Deus nos chamou para que nós pudéssemos continuar caminhando, continuar avançando, continuar indo em frente. Porque uma vez que eu estou seguindo na direção da bênção, eu não preciso correr atrás delas, mas elas vêm e me alcançam no momento certo, na hora certa. Então continue caminhando, porque onde você chegar, a bênção já está com o GPS ligado e está indo na sua direção e vai alcançar você e vai te pegar. Você pode até tentar correr dela e ela vai correr junto com você. Não precisa andar devagarzinho, porque ela sabe o momento exato de chegar. Porque a bênção tem que chegar na hora certa, porque bênção fora de hora pode ser maldição. Então aquele dia Deus entendeu, está na hora de Moisés voltar.
E eu digo para pessoas que quem sabe você viveu uma fase, uma versão da sua vida como fugitivo. Quem sabe eu estou pregando para alguém aqui que está fugindo de uma realidade. Quem sabe esse alguém não esteja aqui presente, mas está em casa fugindo de uma realidade. E quero dizer que foi o culto errado que você escolheu ouvir ou assistir. Porque esse culto é Deus chamando você de volta, é Deus falando que tem um propósito para você, é Deus dizendo: eu não aceito você como foragido, eu quero você como libertador, eu quero você como resposta. A gente busca tanto uma resposta para nós, mas Deus quer nos usar como resposta para outros. E aí, se Moisés viveu a primeira fase da vida com tudo bom e do melhor, a segunda fase ele tinha vivido experiência com escassez. Só que na terceira fase da vida, quando ele volta e ele traz o povo, ele liberta o povo. Ele entendeu aquilo que o apóstolo Paulo deixou escrito para nós em Filipenses, no capítulo 4. Antes de citar o versículo 13. Porque o 13, você conhece, quando eu falar você vai ver. Mas olha o que Paulo começa a dizer, a partir do versículo 11. Eu não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a me adaptar a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, porque tudo posso naquele que me fortalece. A parte do tudo posso naquele que me fortalece, você sabe. Quem sabe você já até tentou fazer uma tatuagem. Quem sabe eu falo para alguém que até fez uma tatuagem nisso. Eu acho bonita essa ideia. Porque a gente olha para o 13, a gente fala: não, eu estou assinando, eu vou botar um selo de poder na minha vida. Sim, é um poder, mas um poder de se adaptar às situações. Moisés, assim como Paulo, soube viver na fartura. A parte de ser príncipe no Egito trouxe isso para ele. Agora no deserto, ele só era príncipe por causa de título, como eu falei. Mas o deserto não tem fartura alguma, era só escassez. Mas alguém que quer viver a sua melhor versão, tem que saber viver na fartura e viver na escassez. Alguém que não se corrompe e da maneira como Deus quer, ele vai permitir situações onde vão testar você ao limite, ao máximo. Sabe o que ele falou em Deuteronômio? Que ele levou o povo no deserto para poder saber o que tinha no coração do povo. E às vezes Deus vai permitir um desertinho, ou um desertão. Às vezes Deus vai permitir uma situação complicada, porque Ele quer saber, será que está no coração mesmo do Saulo? Será que está no coração mesmo da Daniela? Será que é isso mesmo que ele está dizendo da boca para fora? Ou será que dentro eu estou sendo o Senhor na vida dele? Será que ele sabe viver na bonança? Porque tem gente que fala: pastor, na bonança eu sei viver. Sabe nada, irmão. Você sabe viver na escassez. Porque na escassez você dobra o joelho para orar, na escassez você jejua, na escassez você paga preço, na escassez você está nos cultos direto. Na bonança, irmão, tem tanta coisa para fazer que igreja a gente pensa: vou ver de casa. Deus perdeu muito mais pessoas com a bonança do que com a escassez. Famílias foram se desfeitas muito mais na bonança do que na escassez. Porque na escassez a gente começa a se juntar todo mundo. Na escassez a gente divide prato, na escassez a gente divide o ovo no meio. Mas na bonança eu escolho o que eu quero comer, eu tenho meu celular, o filho já não está mais, cada um está com seu celular no quarto, eu vejo o que eu quero ver. Eu não preciso mais do tempo de comunhão de mesa. A bonança faz com que a gente se separe. Na escassez, Abraão andava com Ló, eles caminharam juntos. Mas na bonança, os pastores de Ló brigavam com os pastores de Abraão. Cuidado que a bonança pode tragar você. Cuidado que a bonança pode atrapalhar você. E Deus está querendo o tempo todo colocar você na bonança. Mas Ele sabe, se eu colocar o Saulo na bonança agora, perdi um Saulo. Assim como tem gente que não sabe viver na escassez. Na bonança, Deus é Senhor da vida dele.
Mas na escassez eu amaldiçoo até o cachorro que passa. Na bonança, tudo vai bem. A minha família é uma família segundo o coração de Deus. A minha família é uma família que cumpre princípios. Olha, na bonança, olha como nós caminhamos juntos. Olha como é bonito as coisas que nós temos. Olha como é bonito nossas roupas. Olha a selfie que nós tiramos. E na escassez, a gente acorda resmungando. A gente vai almoçar, já não sabe mais quantas vezes que a gente reclamou. A gente vai jantar, já está entalado com a comida de tanto que a gente resmunga. A gente tem que saber viver, irmãos, na bonança, na escassez, com fartura, ou se precisar de algum tipo de provisão. Porque quando Deus levou o povo para o deserto, Ele falou, era para saber o que tinha no coração deles. Mas no de Moisés Ele já sabia o que tinha. Porque Ele conheceu Moisés, Ele testou Moisés o tempo todo no deserto. Se na primeira fase da vida de Moisés Ele teve tudo bom e do melhor, na segunda fase Ele teve que viver com a vida regrada. Na terceira fase da vida Ele não tinha depósito, mas se ele tinha fome, caía pão do céu para que ele pudesse comer. Se ele tinha sede, ele tocava na rocha e dava água para ele beber. Se ele visse uma poça, não pode beber água não? Pode sim, porque Deus me deu o poder. Faz com que a água fique boa e começasse a beber. Se tivesse adversário, Deus destruiu o adversário. Se tivesse algum mar na frente, Deus dava poder para que ele pudesse abrir o mar. Milagres e maravilhas acompanhavam esse homem na terceira fase da vida dele. Porque ele só vivia na bonança, só vivia na escassez. Então ele tudo podia naquele que fortalecia ele. Eu quero que você saiba que Deus não quer que você viva em escassez. Deus quer levar você para a bonança, mas não deixa a bonança te tragar. E sabe de uma coisa? Enquanto a bonança não chega para você, e ainda que ela chegue quando chegar, não se esqueça do seu Deus. Não esqueça o que Ele fez por você, porque Ele pode fazer muito mais na sua vida. Não saiba, não ache que é o dinheiro, não ache que é a bonança, não ache que é a saúde plena, não ache que é a família funcional, não ache que é os seus sonhos realizando que estão te segurando, não ache que você tem sorte, mas pense que você sempre tem Deus, e esse Deus vai fazer com que você caminhe para viver a sua melhor versão. A versão que cumpre o chamado de Deus, a versão que tem os seus questionamentos respondidos, a versão que faz milagres, a versão que experimenta maravilhas, a versão que conduz o povo por um deserto inteiro, a versão da onde você não é fugitivo, você não é foragido, mas você está ajudando outro a se libertar, você está sendo uma resposta de oração para outras pessoas. Essa é a versão que Deus chamou você para ser. Essa é a versão que Deus quer separar para você. Deus fez questão de dizer 40 anos. E por quanto tempo caminhou no deserto? Talvez todo mundo pensou, o povo viveu 40 anos no deserto por causa da desobediência. Pode até ter sido, se você for olhar pelo ponto de vista do povo. Mas Deus preparou Moisés para que, se fosse necessário, ele passasse 40 anos de novo no deserto. Só que dessa vez não como fugitivo, dessa vez como libertador. Dessa vez não mendigando, dessa vez não passando necessidade, mas dessa vez sendo líder de um povo. E tudo que precisava, Deus estava entregando para ele. Deus estava entregando para esse povo. Eu pergunto a você, você está preparado, preparada para viver, quem sabe não a sua melhor versão, mas a melhor versão que Deus separou para que você possa viver? Porque quem sabe se Moisés falasse na ótica dele a melhor versão, com certeza Egito, jovenzinho, novinho, tudo certinho, a melhor versão para o homem, mas para Deus era aquele senhorzinho de 80 anos, depois com 90, depois com 100, depois com 110, até com 120, mas que conduziu o povo e deixou o povo na cara do gol, para que eles pudessem entrar na terra prometida que Deus tinha separado para eles. Se coloca de pé no seu lugar.
Eu quero orar por você. Você que está na sua casa, eu quero orar por você. Quero dizer que não é mais tempo de nós fugirmos da nossa realidade, mas é tempo de nós encararmos ela de frente. Embora eu preguei sobre Moisés, eu citei muito Paulo, eu vou citar ele mais uma vez. Porque antes dele falar o que falou em Filipenses 4, em Filipenses 3, a partir do 12, ele diz: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas eu prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, e avançando para as que estão adiante, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Para de olhar para o passado com saudosismo. Ficou lá. E também não tente importar coisas do passado para viver no seu presente. Não. Moisés conseguiu entender por que ele viveu 40 anos no Egito. Ele aprendeu a lidar com o faraó. Ele teve estrutura para saber se portar diante de faraó. Ele viu como que eram as coisas no Egito. Ele sabia a maneira como proceder. Moisés conseguiu entender o porquê que Deus fez ele viver tanto tempo como se tivesse esquecido no deserto. Porque nenhuma faculdade do Egito ensinava como que é sobreviver no deserto. Consegue entender agora aquilo que você chamou de experiência ruim? Por que Deus não te poupou disso? Porque Ele queria que você tivesse propriedade, para que você pudesse não apenas ser vencedor, mas eu estou falando para uma igreja que sempre ajuda outros a vencer. É por isso que Deus não pegou Moisés direto de lá e levou eles para o deserto. Talvez ele estivesse pronto. Na nossa ótica assim, na de Deus não, eles iam morrer todo mundo no deserto. Ninguém sabia caminho, ninguém sabia o que tinha. Moisés ia murmurar junto com o povo, com certeza. Mas Deus experimentou ele, testou ele, com exaustão, quem sabe até o limite. E quando ele estava pronto, sabe o que Deus fez? Deus enviou um fogo, Deus enviou uma chama, para que essa chama pudesse conduzir o seu filho, para que essa chama pudesse guiar o seu filho, para que essa chama pudesse dar direção a ele, e para que ele pudesse saber, no deserto pode não ter muitas coisas, mas no deserto você vai ter chama o tempo todo com você. E se para ele a chama era pequenininha, quando ele voltou para o deserto com a sua família, quando ele voltou para o deserto com os israelitas, quando ele voltou para o deserto com a multidão, não era uma sarça pegando fogo, mas era uma coluna de fogo todas as noites. Porque a chama te dá direção, porque a chama te dá proteção, porque a chama te chama de volta. Vamos enterrar esse passado de uma vez por todas, vão? Desenterra o egípcio do passado. Pastor Denilson está entendendo. Nós precisamos viver desenterrando os egípcios que escondemos no passado, para que possamos enterrar de uma vez por todas o nosso passado. Porque Deus não quer que nós possamos ficar mais presos lá atrás. Não, não mais. Esquecendo das coisas que ficaram para trás,
eu sigo para frente, eu prossigo para frente, porque o prêmio está lá, a recompensa está lá, o galardão está lá. Ora lá, baixermeanda lá, ou se a gente puder adorar alguma coisa, eu sinto que Deus está querendo descer na casa no meio de nós. Eu sinto que é a mesma forma que Ele pegou aquela sarça e começou a queimar a sarça para atrair Moisés, ou Ele está querendo descer sobre nós para atrair alguém aqui. Porque o tempo de deserto acabou, porque o tempo de Egito acabou, agora é tempo de você seguir o Senhor. Ora lá, baixermeanda lá, baixermeanda lá, ora lá, baixermeanda lá,